Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio, rezando, pedindo ao Espírito Santo que venha nos ajudar a compreender tudo que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a igreja celebra hoje uma solenidade. Nós temos a classificação daquilo que é o mais importante, o mais elevado das festas do que nós celebramos. Para um católico, a festa mais importante, a solenidade mais importante que nós celebramos é a Páscoa. Depois da Páscoa, a solenidade do Natal. Depois do Natal, a Ascensão hoje e Pentecostes domingo que vem. Essas 4 festas constituem para nós as festas que marcam os 4 grandes mistérios da nossa vida de fé: o nascimento de Jesus no Natal, sua paixão, morte e ressurreição na Páscoa como ponto mais alto, depois a volta de Jesus para o céu e a vinda, o derramamento do Espírito Santo. Nós somos uma igreja peregrina nesse mundo. Ele voltou para o Pai e nós agora continuamos a nossa vida assistidos por Ele. Eu sei que às vezes pesa a mão, mas tome comigo no seu folheto o número 15, o prefácio da missa de hoje, porque tem uma palavra muito espiritual para ajudar a gente a entender o que nós estamos celebrando hoje. Depois de fazer aquela saudação, o Senhor esteja convosco, orações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Aí a gente reza assim:
Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Leia comigo o que vem agora. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. A volta de Jesus para o céu é a conclusão de uma obra. A obra que ele realizou aqui, que venceu o quê? Ô igreja, reage, porque isso aqui não é qualquer trenzinho não. Venceu o quê? Pecado e a morte. Venceu o pecado e a morte. Ele subiu aos céus, ante os anjos maravilhados ao mais alto. Continua a leitura. E tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida. Portanto, nós não somos mais uma humanidade dominada pelo pecado e a morte. Nós somos a humanidade redimida, resgatada, restaurada, liberta do pecado e da morte. Continua. Juiz do mundo e Senhor do universo. Continua. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade. Olha que coisa interessante. Não é porque nós não valemos nada que não compensa ficar no meio dessa cambada que somos nós, que ele foi para o céu. Ele não foi para lá para fugir, para afastar de nossa humildade, mas, leia, para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Esse é o espírito com que nós devemos celebrar a solenidade de hoje. Ele subiu não para afastar-se de nossa pequenez, de nossa humildade, de nossa fragilidade, mas para dar-nos a certeza de que Ele mesmo nos conduzirá à glória da imortalidade. Essa glória da imortalidade, ela é muito maior do que as mais poderosas glórias desse mundo. O mundo nosso que é tão carente e presta um culto tão grande às glórias mundanas. O mundo nosso, sabe que 70% do uso da internet e do celular, se sabe para quê? Para olhar a glória do mundo, as fofocas de ator, de novela, de jogador de futebol, esses trem. O que mais consome o tempo nosso na internet, no celular, na televisão, é para olhar essa glória mundana. Dizem os estudiosos que se fosse proibido ter essas revistas e esses canais de fofoca, a economia do mundo sofreria um grande abalo. A economia do planeta entraria em colapso, porque uma das bases de sustentação da economia do mundo é bisbilhotar a glória, a vaidade, que roupa que a mulher usou, que corte de cabelo o jogador de futebol, que hoje jogador de futebol a gente olha o que corte de cabelo ele corta, não que tipo de gol ele faz, né? Não é desse jeito? É uma glória estúpida. A glória que Jesus nos conduz é a glória da imortalidade. Tome a segunda leitura, o número 8, da carta de Paulo aos Efésios. O segundo parágrafo, o versículo 20. Encontramos? Leia comigo. Ele manifestou sua força em Cristo. Está falando do divino Pai Eterno. O Pai Eterno manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear. Leia, igreja. Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Então, mais importante, mais glorioso e poderoso que Jesus não existe nada.
nem nesse mundo e nem no mundo futuro. Versículo 22, leiam comigo. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Para lá. Subindo ao céu, sentando à direita de Deus, o divino Pai eterno constituiu Jesus a cabeça da igreja. E constituiu a igreja o quê? A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Portanto, quando nós olhamos para um templo, uma igreja reunida, ela tem que configurar a imagem do próprio Cristo. O Dom Washington, inclusive, quando eu vim para cá, eu nem tinha me atinado para isso, que hoje está celebrando a missa bem nessa festa. A cadeira do padre ficava ali do lado, né? O Dom Washington, ali na porta, ele falou: Padre Antônio, você tem que colocar a cadeira lá. As pessoas têm que entrar na igreja e ver a cabeça. O padre, o sacerdote, ele é para nós, de modo mais particular ainda, o bispo, não é? Quando a gente entra no templo e olha e vê, ainda que a cabeça do padre, o símbolo da igreja reunida faz a gente entender um grande corpo. Cristo a cabeça. Nós somos o corpo dele, ele é a cabeça. Se ele é a cabeça é que manda o que o corpo vai fazer, não é não? Então nós temos que deixar Cristo mandar. Ele pôs tudo sob os seus pés. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Ele fez de Cristo a cabeça, fez da igreja o corpo. Termina comigo a segunda leitura. Jesus é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Jesus é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Se você chegar no Divino Pai Eterno e perguntar para o Divino Pai Eterno assim: o que para o Senhor é o mais importante? Ele vai dizer: a plenitude para mim é meu Filho, que realizou a obra da salvação, que venceu. Quais são as duas coisas que ele venceu? Graças a Deus, o pecado e a morte. Mas esse pecado e a morte são traduzidos agora em 4 realidades. O que é esse pecado e essa morte que ele vence? Vamos ao Evangelho. 4 realidades que Cristo venceu. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. É a conclusão do Evangelho de Marcos. Nós estamos esse ano lendo o Evangelho de Marcos, e de forma um pouco bagunçada, mas nós hoje estamos no final. Depois a gente vai retomar a leitura dele ao longo dos domingos. Mas vamos lá? Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Isso aqui é a manifestação dele depois de ressuscitado. 11 por quê? Está faltando Judas, que, conforme diz a Escritura, se enforcou, não é? Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: é a última palavra de Jesus antes de subir para o céu. Vamos ler? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Não sei se os irmãos e irmãs se lembram, no capítulo 1 de Marcos, quando a gente começou a ler o Evangelho lá no início do ano, a primeira pregação de Jesus foi: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra? A primeira pregação de Jesus foi essa: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. A última palavra de Jesus foi essa: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Continua: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso significa que é para a igreja, para os apóstolos, para nós que somos batizados, por onde nós passarmos, nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura.
Quem crê no Evangelho vai ser salvo, quem não crê será condenado. A partir de agora, ser condenado não é mais o destino conforme a doutrina espírita. A partir de agora, a gente olha para uma pessoa condenada no caminho do mal e do erro, a gente não fala mais, cada um tem um destino, não. A partir de agora, condenação é resultado de uma escolha. Repitam comigo. A partir de agora, condenação é resultado de uma escolha. Isso é sério, não é não? Nós escolhemos agora. Até a vinda de Jesus, ser condenado era assim, não, é porque Deus quer, que cada um tem um destino, é porque meu pai pecou, minha mãe pecou, meu avô pecou, então eu estou pagando a praga por eles. A partir de agora não tem mais essa não. Você não recebe herança desgraçada de ninguém, para ficar carregando herança maldita de ninguém. A partir de agora, levar uma vida na pior, não é que ninguém que transmite para você, nem o demônio, nem o capeta, nem o inferno, nem nada. A partir de agora, levar uma vida na pior é se eu quiser. O Evangelho apresenta para nós uma proposta de salvação, a possibilidade de uma escolha. Irmãs e irmãos, como é difícil entender essa escolha. Vocês que são pais e mães, sabem o quanto vocês lutam para instruir seus filhos, e chega uma certa altura eles começam a fazer as escolhas deles, e vocês começam a anunciar para eles: vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Porque a gente sabe que dependendo da escolha que a pessoa faz aqui, eu disse domingo passado e repito hoje, não é? Quando a pessoa chega para mim dizendo assim: ai padre, lá em casa está um sofrimento, uma tragédia, uma tribulação danada, meu casamento acabou, meus filhos, eu não tenho mais vínculo com ninguém lá na minha família, acabou tudo, padre, a minha vida está destruída desse jeito. Eu sempre começo assim: como é que foi lá na sua casa? Quem é seu pai e sua mãe? Como é que foi lá o ambiente da sua casa? Quais foram as suas primeiras escolhas na vida? A pessoa assusta, fala: não padre, estava tudo muito bom, o trem piorou, foi de 3 meses para cá, 2 anos para cá. E eu começo a cutucar a pessoa, a cutucar, para fazê-la perceber que as escolhas da gente, às vezes, elas trazem consequências, muitos anos depois. Não trazem? Tem umas que a gente até esquece. Quando a gente fica velho, na solidão, ninguém tem tempo para a gente, aí aquelas coisas escondidas e apagadas, você pensa: nossa. A partir de agora, Jesus diz: tem uma possibilidade: crer e ser salvo, ou não crer e ser condenado. Vamos ver mais? Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. As duas condições para ser salvo, quais são? Crer e ser batizado. Crer e ser batizado. Isso aqui vale para as pessoas que se encontram numa vida difícil. Eu tenho falado para muitos casais: casou, separou, casou na igreja, separou, divorciou, arrumou um segundo casamento, um terceiro casamento, e vem atrás do padre, para o padre dar uma bençãozinha para voltar a comungar. Eu falo: não, você está numa segunda união, você não vai receber a comunhão. Aí a pessoa começa a chorar dizendo: mas padre, como é que pode? Eu falo: não, eu não posso julgar porque é que o seu casamento não deu certo, mas eu tenho que dizer para você o seguinte: você no dia que chegou diante do altar, você foi obrigado? Não. Sua esposa, seu esposo disse sim, obrigado? Não. Então tá bom. Houve uma escolha, casar. Depois houve uma escolha, não viver o sacramento do matrimônio. Então agora não comunga. Aí a pessoa entra em colapso falando: então quer dizer que eu estou condenado? Não.
A condição para ser salvo é crer e ser batizado. Entendido? Deus não tira a graça que Ele dá. Quem crê e é batizado está na lista, no livro. Agora, a vida sacramental na igreja é outra regra, que exige uma coerência de começo, meio e fim. Então, uma pessoa que vive em segunda união, em terceira união, pode participar da igreja? Pode. Está como membro do corpo de Cristo na salvação? Está. Participa das bênçãos e graças espirituais? Participam. Mas por coerência de fé, não recebe a Sagrada Eucaristia para dizer: olha, eu tive problemas de escolha no meu passado, mas eu creio firmemente em Jesus e eu fui batizado, eu serei salvo nele. Está claro? Quer dizer que o fato de não poder casar de novo na igreja não tira da pessoa a graça da salvação, porque ninguém, nem Deus mesmo, retira a graça que Ele deu. Está claro? Está claro? Está claro? Então, vamos mais. Versículo 17. Aqui é que eu quero que a gente pare na meditação. Versículo 17 e 18. Vamos lá? Os sinais que acompanharão aqueles que creem são esses. Para lá. Quem crê vai andar por esse mundo e vai ter 4 sinais acompanhando a sua vida. O sinal de que nós cremos, 4 coisas acontecem na vida de quem crê. Tem 4 sinais que acompanham a vida de quem crê. O primeiro sinal, leia comigo: expulsarão demônios em meu nome. Para lá. O expulsar demônio em meu nome, para nós católicos, não é só aquele ritual do exorcismo que a gente já viu e que tem na igreja católica, um rito mais solene, ou conforme aquela extravagância que os nossos irmãos evangélicos fazem tirando capeta dentro da igreja, aquela barulheira toda de dar até o microfone para o capeta ficar falando: o que você tem, como é que você chama, o que você está aqui. Essa para nós não é a compreensão de expulsar demônios. Como é que a igreja expulsa os demônios que representam as potências do poder do mal que interferem na nossa liberdade? O mais poderoso sinal que a igreja realiza expulsando as potências do mal, qual é? Tirando as ideias erradas e colocando a ideia certa sobre Cristo, pregando o Evangelho e anunciando o Evangelho. Então, expulsar o demônio significa tirar as ideias, a formação errada, e pôr a formação do Evangelho na mente. Depois, a pessoa escuta a formação, o conteúdo da fé, e é levada às águas do batismo. O rito por excelência, que a igreja utiliza para expulsar os demônios, as potências do mal da vida nossa, é o rito do batismo. Está claro? Isso nós temos que entender bem, minha gente, porque não tem cabimento uma pessoa que é batizada, uma pessoa que tem vida sacramental, ficar falando que o capeta baixa nela toda hora. Não tem cabimento. Porque o dia que você é batizado, você passa a ser templo do Espírito Santo. O ritual do batismo tira de mim o espírito de porco e põe em mim o Espírito Santo. Como é que o capeta vai ficar baixando em mim e você toda hora, se em mim e você mora o Espírito Santo? Pode vir o inferno inteiro, que não tem força para apeitar o Espírito Santo. Ou tem? Então tenha dó que essa doutrina aiada dessa palhaçada boba, estúpida, ignorante, de tirar capeta a qualquer hora aí. Está claro? O rito que a igreja usa para expulsar demônio é batizar, desce o Espírito Santo, sai o Espírito que não presta em nós. Está claro? Então vamos lá. Primeiro sinal, expulsar os demônios. Segundo sinal, qual é? Ih, a igreja está dormindo. Segundo sinal, qual é? O que significa esse falar novas línguas? O que significa isso? Tem 2 maneiras de entender isso. Um é o dom da glossolalia, que é orar em línguas.
Mas os Atos dos Apóstolos falam que esse falar novas línguas é uma outra coisa. Qual é? Já preguei isso esse ano. Esse falar novas línguas é eu aprender a falar a língua que você entende e você aprender a falar a língua que eu entendo. Vocês que são esposas e esposos, já citei muitas vezes esse exemplo, não é? Quantas vezes você conversa e você fala bem, não está adiantando falar que você não está entendendo nada. Você também fala bem, não vou falar porque você não está entendendo nada. Não existe isso na vida de casado? Com os filhos também não acontece isso? O sinal de Jesus na vida da gente é que a gente fala e a gente se entende. Nós estamos nos entendendo ou precisamos fazer uns cursos de língua para aprender a se entender? Nós estamos nos entendendo. Aqui tem uma coisa muito bacana que é a seguinte, que eu vou resumir em quatro forças do mal. A primeira força, os demônios, que representa as forças espirituais do mal. O falar novas línguas representa as forças culturais. Às vezes muda um vizinho para perto de você, você fala, você é do sul, você fala, goiano, não dá para entender goiano não. Ou você fala, essa pessoa é da Bahia, não dá para entender baiano não. Ou não dá para entender paulista não. Ou não dá para entender mineiro não. Não tem esse problema da cultura? Então, aprender a falar novas línguas significa ser capaz de ultrapassar as barreiras da cultura. Você pode ser do Maranhão, da Bahia, do Pará, do Sul, do Sudoeste, do Centro-Oeste, mas existe uma outra língua, uma língua do entendimento, do amor, da confiança, do respeito, do diálogo, que faz a gente se entender, entendeu? Esse falar novas línguas nos Atos dos Apóstolos não é o dom da glossolalia, de orar em línguas estranhas, mas é um dom da gente ser capaz de se entender. Nós podemos dizer que estamos nos entendendo ou estamos precisando melhorar muito? Às vezes é mais difícil a gente se entender e eu aprender a falar a língua que você entende, você aprender a falar a língua que me entende. Às vezes é mais difícil mexer com isso do que tirar capeta. Porque capeta, se a gente abrir o coração para o Espírito Santo, é ele que vence o demônio e ele não tem a menor chance do demônio vencer o Espírito Santo. Agora, a gente se entender é muito difícil. Terceiro sinal, versículo 18: se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Para lá. O que significa esse pegar em serpente ou beber veneno? Então, expulsar demônios é vencer as potências do mal espiritual. Falar língua, as dificuldades culturais da gente se entender. O veneno da serpente, ou pegar em serpente ou beber algum veneno, significa vencer os dramas de quem convive com a natureza e de quem convive com a maldade humana. O mal da natureza, porque na natureza tem o mal, não tem? Tem o mal na nossa carne humana, nosso temperamento. Então aqui é o mal da natureza. Então, Jesus fala que por onde passar um cristão, tem 4 coisas que vai ser vencida. O demônio é vencido, as dificuldades culturais são vencidas, as dificuldades naturais serão vencidas. Entendido? Aí a gente assusta, porque nós estamos numa epidemia de dengue. Nós não estamos dando conta de vencer nem o mosquito da dengue, porque nós não sabemos cuidar do lixo do nosso quintal. Olha o tanto que nós estamos atrasados. Tem gente achando que o maior mal do mundo é tirar a capeta. E nós não damos conta de cuidar do lixo nosso. Eu fui cuidar de um doente essa semana e levar uns 3 hospitais em Goiânia. Hospitais super lotados de gente com dengue. Por quê? Porque nós não sabemos cuidar do nosso quintal e da nossa casa. Porque nós jogamos lixo na janela do carro, na janela do ônibus, que vai para os lotes baldios. Qual é a quarta potência do mal? Leia. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, o mal das potências espirituais, os demônios,
as potências, as dificuldades culturais na língua, as dificuldades naturais da maldade humana ou da maldade da natureza, de uma veneno de uma cobra, do escorpião, e do mal da enfermidade. São as 4 coisas que mais fazem a gente sofrer: as forças do mal espiritual, as forças do mal da cultura, as forças da natureza, do mal da natureza, e as forças do mal físico. Agora vamos ver como é que termina o Evangelho. Olha que coisa impressionante. Leia comigo, versículo 19. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Continua. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Presta atenção no que vem. Leia comigo bem acordado toda a igreja. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Isso aqui talvez seja a parte mais difícil. Jesus subiu para o céu, mandou os discípulos irem pelo mundo e disse: ide por toda parte e pregai o Evangelho. Expulse os demônios, fale novas línguas, não tenha medo do veneno da serpente, nem algum mal que fizer para você, não tenha medo da enfermidade do corpo, isso aí você vai vencer de boa. E as palavras que você disser vão ter sinais que acompanham as palavras. E aqui, irmãs e irmãos, é que talvez esteja o segredo nosso. Quais são os sinais? Quais são os gestos que acompanham nossas palavras? Nós temos coerência entre o que nós fazemos e o que nós falamos? O que nós falamos é confirmado pelo que nós fazemos? Quem convive conosco diz para nós assim: olha, tá direitinho, o que você fala é o que você faz, tem uma coerência, a sua palavra ela é acompanhada por sinais extraordinários. Ou as pessoas que convivem conosco dizem assim: eu não te entendo, você fala uma coisa e faz outra. Você diz que ama uma coisa, um caminho, e segue outro. Irmãs e irmãos, não se assustem com o que eu vou falar agora. Só para entender, Jesus veio do céu para o seio de Maria só espírito. Deus não tinha carne, Deus era só espírito. Quando Nossa Senhora ficou grávida de Jesus, Deus tomou forma humana, matéria, física. Jesus subiu ao céu na carne, no espírito. Então agora, lá no céu, tem a nossa carne, está lá. O nosso corpo tem que traduzir aquela divindade da glória de Cristo no céu. O nosso corpo, a nossa forma de cuidar do nosso corpo, a nossa forma de cuidar do corpo dos outros, tem que revelar a glória de Cristo no céu. Presta atenção numa coisa: no mundo ocorrem aproximadamente 800 mil suicídios por ano. Uma pessoa a cada 40 segundos suicida no mundo. A maior parte entre 15 e 29 anos. No Brasil, em mais ou menos 1 ano e meio, foram registrados 11.821 suicídios. No Brasil, se morre por arma de fogo, cerca de 116 pessoas são assassinadas com arma de fogo por dia. No Brasil, ocorrem em média 50 mil mortes no trânsito por ano. No Brasil, por ano, morre cerca de 500 policiais assassinados. A polícia assassinou o ano passado cerca de 2.200 pessoas. No Brasil, cerca de 20 pessoas são violentadas por dia. No Brasil, a cada 1h30, uma mulher é agredida física, moralmente ou sexualmente.
Eu estou dando esses números só para a gente entender qual é a forma e a sacralidade que nós entendemos que tem o nosso corpo. Esses dados da violência revelam que a pregação do Evangelho está sendo acompanhado por sinais extraordinários ou precisa melhorar muito? Essas estatísticas, que são só números, revelam que nós somos o maior país católico do mundo. Se somar católico e evangélico, nós somos o maior país cristão do mundo. Mas a qualidade de sinais de Cristo naquilo que a gente fala está hoje, celebrando a entrada de Jesus gloriosa no céu. Ele foi não para nos abandonar, mas Ele foi para garantir, nos dar a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Embora a cultura e o mundo e a sociedade que a gente cria seja marcada só por mortalidade violenta, suicídio, violência no trânsito, assassinatos, espancamento de criança em casa, violência contra a mulher. É um ambiente de morte que nós criamos. Vamos falar com Jesus agora e pedir de Jesus a graça da gente sair daqui hoje. Pegue comigo o versículo 20 do Evangelho. Leia comigo de novo para terminar. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Vamos pedir a Jesus agora para Ele confirmar nossa palavra. Que aquilo que a gente fala, que a gente acredita, seja confirmado pelos sinais dEle. Que nós criemos um ambiente diferente na nossa família, no nosso casamento, no nosso trânsito, na nossa igreja, na nossa escola, na sociedade e no mundo. Inclina a sua cabeça. Fale com Jesus agora. Das dificuldades que você está enfrentando para sair pregando por toda parte o Evangelho e a sua palavra, aquilo que você diz. Peça a Ele que Ele mande sinais que confirme a sua palavra. Como pai, como mãe, que você tenha autoridade na palavra e nos gestos. Como esposa e esposo, que a sua palavra seja confirmada por suas atitudes. Fale com Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Põe a mão no seu coração, feche os olhos, incline a sua cabeça. Fale com Jesus. Que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida Jesus, para nos salvar. o Senhor sabe das minhas fraquezas, Jesus. O Senhor sabe das minhas dificuldades no enfrentamento com as forças do mal. Vence em mim toda a força do mal, Jesus, dos demônios, da falta de entendimento na língua, na fala. Vence todo o mal
toda maldade que é em mim, que há na natureza. Vence todo o mal em nós. Vence as nossas enfermidades do corpo, da alma, do espírito, do coração, da mente. O Senhor venceu o pecado e a morte. Ajuda-nos a aceitar a sua ação em nós, a sua autoridade em nós, o seu poder em nós. Vence nossas maldades, Jesus. Vence o mal que é em nós, Jesus. Jesus, manda teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar meu coração. A igreja canta bonito. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco, levante as mãos para os céus. Faça agora a renúncia de todo o mal. Eu vou perguntando e você vai dizendo: renuncio. Irmã, irmão, para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você renuncia a todas as falsas doutrinas? Você renuncia a toda força do mal que domina você? Você renuncia a toda dificuldade que tem dominado você no entendimento, no diálogo com as pessoas? Você renuncia toda a sua recusa em lutar contra as forças do mal na natureza e no seu coração? Você renuncia tudo aquilo que te impede e domina você, não deixando você ser instrumento de amor, de compaixão e misericórdia para quem precisa de você no sofrimento? Erga mais as mãos e diga: creio. Você crê nessa palavra que acabou de ouvir e meditar? Creio. Você crê que Deus criou tudo com amor para o bem de todos? Creio. Você crê que Ele mandou Jesus para vencer o pecado e a morte? Você crê que Jesus sentou à direita do Pai e derramou sobre você o Espírito Santo? Você crê que a palavra de Jesus vai te acompanhar, vai acompanhar as suas palavras com sinais, prodígios extraordinários? Então erga as mãos mais alto ainda e diga comigo: Jesus, muito obrigado por me dar a graça de conhecer a salvação que de graça o Senhor oferece a todos nós. Jesus, o Senhor subiu ao céu, não para nos abandonar, mas para dar-nos a certeza de que o Senhor nos conduzirá à glória da imortalidade. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém.